Prontinho, bora nós! Boa noite mais uma vez, para quem não me viu falando boa noite. Eu estava comentando com a turma aqui que já tinha entrado para a gente trabalhar esse encontro de câmera aberta, minha gente. Se organiza aí, se posiciona, se coloca num lugar com boa conexão e bora abrir a câmera. Deixa eu ver o rostinho de vocês. Como é que vai funcionar, então, o nosso Clube do Livro? A gente vai estar trabalhando com esse livro, tá? Eu acredito que o pastor Luciano Subirá vai levar para vender agora no sábado, no nosso primeiro congresso de saúde cristã, que vai acontecer lá na Matriz. Eu acredito que ele vai estar vendendo, mas é um livro que vende na Amazon e eu consegui uma autorização com a pastora Cláudia, que tem um canal do YouTube, onde ela grava audiobooks para pessoas que têm dificuldades visuais. Então, ela me autorizou, e aí eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? O link para você estar acompanhando o audiobook enquanto você ainda não adquiriu, não emprestou, por algum motivo não vai ter condições de ter acesso ao livro. A proposta é que ao longo dessas 6 semanas a gente se encontre toda segunda-feira aqui para discutir um pouquinho a respeito do que a gente está lendo, né, para trazer para a prática as considerações que o pastor Luciano coloca ali, para que a gente possa, então, está realmente, né, trazendo para a nossa realidade tudo aquilo que ele tem discutido no livro e trocar as informações com relação aos impactos que a gente vai recebendo aí, né, ao estar lendo esse livro, porque sempre a gente tem aí coisas especiais que acontecem quando a gente faz uma leitura. Então, a ideia é que a gente tenha esse espaço para a gente estar aí discutindo, trazendo, né, incrementando o nosso aprendizado num clube do livro. Conta para mim quem já participou de um clube do livro. Laine, eu não consigo mandar aqui, mas Laine está pedindo o link aqui no. Deixa eu ver se eu consigo mandar no WhatsApp para você. Quem não está conseguindo pegar o link aí na bio, se foi participante ano passado, vai conseguir puxar lá no Projeto Casa. Eu acabei de colocar um link lá, num grupo novo do WhatsApp, tá? William, você consegue mandar para a Laine, por favor? Estou tentando fechar aqui a minha tela grande, não estou conseguindo. Eu coloquei lá no grupo de membros da nossa igreja o link. Ah, então, Laine, está no grupo de membros. Pronto. Que aí fica mais fácil. Aí, pronto, belezinha. Já já ela entra aqui, então. Ó, uma pessoa só que me falou que nunca participou de um grupo do livro. A Camila falou que nunca participou. O Daniel tá jogando aqui. Beleza, pronto, ela chegou. Já deu. E eu vou parar a transmissão aqui, então, já do Insta, porque a gente já deu aí o nosso tempo, né? E a turma já veio, pronto. Então, a ideia, minha gente, é realmente lendo, né? Eu não sei se vocês têm isso, mas eu sou uma pessoa que funciona muito bem quando eu tenho que prestar conta. Então, se falarem assim para mim, Viane, você vai ter que ler 2 capítulos essa semana. Porque eu me comprometi com vocês, eu vou ler. Mas eu já estou com esse livro há algum tempo e ele estava ali na pilha
esperando a hora, e se eu não me comprometesse com vocês, ele ia continuar esperando lá mais um pouco, porque afinal de contas tem outras tantas coisas para ler. Então, qual que é a proposta? Que a gente faça aí essa leitura conjunta. E eu quero ver vocês participando, ok? Então, todos os nossos encontros na segunda-feira, a gente vai estar compartilhando aqui um pouquinho daquilo que foi as nossas impressões nesse tempo. Então, é interessante que não fique só, né, eu falando. Na verdade, eu vou convidar outras pessoas para estarem aqui interagindo com a gente, mas a ideia é que todo mundo participe. E aí, para facilitar a nossa dinâmica, eu dividi, então, alguns capítulos por semana, tá? Porque daí, quando a gente for discutir, a gente vai estar discutindo em cima do que já foi estabelecido para aquela semana. Assim fica fácil da gente focar e ser mais produtivo, tá? Então, para a primeira semana, eu vou já colocar aqui não, já vou colocar lá no grupo para vocês toda a programação, mas eu já vou para falar para vocês que na primeira semana a gente vai pegar a parte introdutória, é claro, e já vai trabalhar também o primeiro e o segundo capítulo do livro, que é onde ele vai estar falando aqui, ó, primeiro e o segundo capítulo são algumas orientações, algumas introduções, né? E o primeiro capítulo ele fala da renovação da mente. E o segundo, espiritualidade exagerada. Eu não vou dar spoiler, essa parte eu já li, mas enfim, a ideia é que mesmo ao longo da semana a gente vai interagindo lá no WhatsApp, tá? Por que o WhatsApp? Porque é o que todo mundo tem à mão, né? Então, se você não gosta, se você acha que já tem grupo demais, você não é obrigado a participar, ok? Do grupo do WhatsApp. Mas a ideia é que esse grupo seja um grupo silencioso, no sentido de que a gente só vai colocar ali coisas relativas ao Clube do Livro, combinado? Então, a gente vai fazer esses combinados. O nosso grupo vai funcionar ali só com as coisas relativas a este livro neste momento. Então, não precisa colocar bom dia, boa tarde, paz. Se você tiver algum insight, alguma passagem bíblica que te chame a atenção e que tenha relação com os capítulos que a gente estiver lendo neste tempo, ok, vai ser muito bem-vindo o seu compartilhar. Caso contrário, se é alguma coisa legalzinha, bonitinha, interessante, que te tocou muito, que veio de um outro grupo, que veio de uma fala, de alguma pregação que você assistiu, mas que não tem relação com este tema, eu vou te pedir para você compartilhar em outros grupos, tá bom? A ideia é que esse não seja um grupo que sobrecarregue o nosso aparelho celular e nem a nossa rotina de vida. Então, o que vai ser postado lá são coisas realmente relativas a esse nosso tema do momento, tá bom? Vou abrir aqui para perguntas. Karine, bem-vinda! O que vocês gostariam de estar sabendo? O que é a expectativa de vocês para esse tempo? Como é que está aí, né, a questão da retomada da rotina para quem ficou aí nesse feriadão descansando? Me contem um pouco. Quem vai querer começar a falar? Eu vejo algumas pessoas, mas não vejo todas. Diga, Karina, abre seu microfone, conversa com a gente. Bom, boa noite, Boa graça e noite. paz, Deus abençoe a todas. O feriadão foi maravilhoso, foi bênção demais, afinal de contas, eu tive a oportunidade de passar o feriadão juntamente com toda a Igreja Lagoinha Fernão Dias, num lugar maravilhosamente maravilhoso, um paraíso, assim, um mimo de Deus para as nossas vidas, foi muita bênção, foi
Foi uma experiência muito gostosa, muito boa mesmo. Uma experiência única, foi muito gostoso. Foi minha primeira vez e foi realmente inesquecível, foi marcante, foi muito bom. Dá vontade de repetir, né? Nossa, dava vontade de nem voltar. Uhum. Era vontade de ficar por lá mesmo, continuar sendo contemplada com as maravilhas que Deus reservou e nos permitiu, né, viver naqueles dias lá. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. E com relação a retomar a rotina, como é que foi, Karine? A gente, até que foi bom, dessa vez foi bom, porque, como se diz, né, a gente recarregou, né, a alma, o espírito, então fica um pouquinho meio assim, preguiça, mas não é preguiça, fica assim, mas realmente estava bem mais recarregada do que dos outros meus feriados, né, vamos dizer assim. Para voltar era bem desconfortável. E dessa vez foi mais leve. Acho não, né? Tenho certeza que é pelo, pelo espírito ter sido alimentado, pela alma, né? Pelo corpo físico que precisou também ser descansado. Então foi bom. Voltei com mais energia, né? Com mais vontade, vamos dizer assim. Que há muito tempo eu não conseguia sentir isso, para falar a verdade. É uma coisa que eu comentei até na nossa reunião na sexta-feira, né? O Ministério de Intercessão se reúne, e uma coisa que eu comentei aqui me veio, sabe, Karine, a reflexão, né? De que a gente tem um país que para alguns dias, né? Para todas as suas atividades. E quando a gente lê a palavra, tem várias festas, né? Que eram praticadas pelo o povo judeu e que se parava tudo também, né? 7 dias, 30 dias. Eu me lembro de ler uma passagem ali quando José vai levar, né, o corpo de Jacó para ser enterrado, que eles prantearam no caminho por 30 dias, né? Mas era aquilo, para-se tudo para se realizar uma cerimônia. E isso ficou martelando na minha cabeça. Em que outro momento, né, ao longo do ano, a gente para ter um tempo de contemplação, de adoração, né, de reverenciar o Senhor e ter mesmo essa coisa do descansar, do reabastecer as nossas baterias física, emocional e espiritual, né? Então, isso ficou latejando. A gente precisa, né, retomar alguns momentos assim de forma intencional. Quem sabe, no decorrer aí do ano de 2025, não surgem outros momentos para a gente estar tirando uma pausa para ter esse tempo de comunhão e de adoração ao Senhor, né? E mais uma coisa que algumas pessoas vieram me falar no período ali do retiro mesmo, depois, Viana, a gente precisa se cuidar na questão do corpo. Então, eu queria ouvir um pouquinho também quem é que voltou para casa aí um pouco mais aflito com a questão de ter cedido um pouco nos alimentos lá no retiro, ou para quem não foi para o retiro, né, mas ficou mais em casa, muitas vezes nessa rotina modificada, acaba tendo um pouquinho de descontrole com relação aos alimentos. E nesse período agora já está pensando em um cuidado diferente. Conta para mim, quem teve aí algum desconforto? Eu hoje pela manhã, na hora que eu subi na balança, eu falei, meu Deus, preciso tomar alguma atitude aqui. Foi só eu sozinha? Ninguém mais? Diga, Leia. Que o microfone já está aberto, pode só falar. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz. Irmãos também, né? Que tem homens aí, né? Glória Sim, a temos Deus. vários homens Amém. hoje. Amém. Então, eu não fui, né, nesse retiro. Eu já
já fui lá outras vezes, já fui 3 vezes, mas na época do pastor Joãozinho, pastora Pâmela, mas, dessa vez não foi possível eu ir, mas eu fiquei em casa, cuidando da minha casa, né, e eu fiquei bem aqui, senti bem, fiz minhas caminhadas, eu, meu marido, minha filha. A alimentação minha, graças a Deus, é uma alimentação controlada, eu não sou muito dessas de pôr muita gordura na comida não, é tranquilo, sabe. E eu faço exercício físico pela televisão mesmo, tem um rapaz que ensina, então eu faço em casa, faço caminhada, tento comer um alimento mais saudável, é claro que a gente come alguma coisinha também, né, que não é saudável, mas assim, eu tento comer as coisas mais saudável. Hoje pela manhã eu estava em aula, Deus é muito lindo, né? Porque a gente entrou essa semana com todas essas atividades no Ministério Life e a minha disciplina esta semana é cuidado integral do corpo de Cristo. E aí, uma palavra que o pastor Natanael, que é quem é o professor, falou que me chamou a atenção foi a questão do equilíbrio, né, Leia? Porque sim, a ideia de ter uma rotina saudável, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo dessas semanas, não é que eu não vou consumir nada que não seja saudável. Eu vou sempre prezar pelos alimentos saudáveis. Mas eu costumo dizer para os meus alunos, né, e para os meus pacientes, que a gente, no dia a dia, a gente ainda está no planeta Terra, né? E aqui, atualmente, tem muitas ofertas. E vai acontecer, vez ou outra, da gente não ter aquele cuidado tão zeloso com o corpo, que seria o ideal. Mas acaba, né, que a gente ainda tem uma carninha aqui que berra muitas vezes e nos faz, né, acabar consumindo algumas coisas diferentes. Mas a palavra também diz, né, com relação àquilo que a gente coloca na boca. Nem sempre o problema vai ser naquilo que a gente coloca, mas naquilo que sai da nossa boca. Então, ao consumir qualquer alimento que, em primeiro momento, a nossa mente fala, não, isso não pode, né? Que a gente não amaldiçoe ainda mais esse alimento, mas que a gente abençoe, que a gente consagre, né, esse produto. E eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta que trabalhou comigo muito tempo como voluntária em outros programas de saúde que eu trabalhei, e uma das coisas que ela falava para o pessoal é pergunta para o Espírito Santo, né? Se é para você consumir isso, ou consagre esse alimento ao Senhor antes de consumir. E ele vai te dar o direcionamento, né? Se é realmente para você consumir ou não. Então, muitas vezes a gente se perde aí exatamente por ouvir mais a carne do que o espírito que habita em nós, né? Mas tudo isso é um exercício. A gente vai repetindo, repetindo e vai fazendo. E quanto mais a gente tem conhecimento, fica mais fácil a gente mudar o nosso comportamento, né? Outra coisa que o professor estava falando hoje, a questão de que o meu sentimento está relacionado com o meu pensamento, e isso vai se transformar num comportamento. Então, quando eu começo a ter mais entendimento, né, do que é realmente saudável, o que não é, o que faz bem para o meu corpo, o que não faz bem, isso vai modificando o meu comportamento, né? Pessoal, ó, a Julimera e a Ingrid colocaram, a Júlia, ó, colocou aqui o link para você estar entrando no grupo do WhatsApp, tá? Para quem ainda não acompanhou o Ministério Life, tem um link já aqui para você estar entrando lá. E aí, lá nesse grupo, eu vou colocar o link dos capítulos que a gente vai ter acesso aí do audiobook, tá? Daí a Leia comentou aqui, né, minha gente? Ah, não, eu como bem, eu não sou muito de comer gordura. E eu já vou cutucar vocês, porque por muitos anos, né, a gente teve
Gordurofobia. A gente teve medo de consumir alimentos que têm gordura. E, infelizmente, né, o que a gente escuta na mídia muitas vezes reproduz alguns conceitos, alguns embasamentos equivocados, que hoje a gente já tem uma outra leitura na questão da ciência da nutrição. Lá para a década de 80, de 90, começaram a sair algumas pesquisas que condenavam as gorduras, em especial na linha da cardiologia. Mas uma coisa que eu já vou deixar muito claro para vocês aqui é que a ciência da nutrição, ela é uma ciência independente da medicina. A medicina é a ciência que estuda as doenças e como resolver as doenças. A ciência da nutrição é a ciência que estuda os organismos e os alimentos e como eles se relacionam. Não na doença, simplesmente. A gente também estuda na doença, mas para além da doença, né? Para a manutenção de uma vida saudável, para a manutenção das atividades do organismo. E aí, o profissional que tem habilitação privativa, ou seja, só pode ser feito por nutricionista, a prescrição de dietas. E por muitos anos, e continua até hoje, infelizmente, muitos médicos prescreveram dietas e incorreram em erros, e continuam incorrendo. Mas por muito tempo, né, a medicina foi a profissão soberana no cuidado da saúde. Só que hoje a gente já tem toda uma revolução nessa área e já se entende que para se ter um organismo saudável é uma equipe multiprofissional, onde o médico vai estar presente, mas outros profissionais também. E no caso da alimentação, outros profissionais podem orientar uma alimentação saudável, uma alimentação dirigida para essa ou para aquela patologia, mas é um nutricionista quem prescreve dietas. É como no caso do medicamento, é só o médico que pode prescrever medicamento. E dieta, que é uma alimentação diferenciada para alguma patologia, para alguma doença, é só nutricionista que deveria prescrever. Fora isso, é ilegal. Né? Então, a gente poderia estar denunciando outros profissionais que estão prescrevendo dieta. E nisso, houveram muitos erros. E, infelizmente, tem também os interesses da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, que vem distorcendo algumas coisas. Então, quando a gente fala assim, eu me alimento bem, mas eu não sou de comer muita gordura, todo o excesso vai ser prejudicial. Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje em dia é muita gente consumindo excesso de carboidratos, porque é mais barato, porque é mais fácil de ter acesso, porque é o que tem em toda a mesa. E não tem a mesma saciedade de quando a gente consome gordura. Então, as gorduras têm o seu lugar no nosso organismo, tá? Elas têm funções no nosso organismo. Função de fornecer energia também, assim como os carboidratos, função de proteger os órgãos, em especial os órgãos vitais, né? Na nossa barriguinha aqui, a gente tem um acúmulo de gordura. Às vezes, esse acúmulo acaba sendo excessivo e desagradável na questão estética, mas existe uma proteção ali. A gente tem a gordura fazendo a proteção térmica. O nosso corpo tem a regulação da temperatura de acordo com a quantidade de gordura que a gente tem. Então, a gordura é importante, ela é um nutriente. A gente só precisa manter o equilíbrio na questão da quantidade e da qualidade dessa gordura. Então, quem são as gorduras queridinhas do nosso corpo? São as gorduras vegetais. Então, os óleos, em especial, né, o azeite, o óleo de coco, óleo de gergelim, óleo de semente de uva, né? São óleos que são mais saudáveis, mas a gente também tem o abacate, o açaí enquanto fruta e outras frutas também ricas em gordura, o coco, as sementes, as castanhas. Então, tudo isso deveria fazer parte da nossa rotina alimentar, sem medo de gordura.
Eu vou ter medo de gordura aonde? Na fritura, basicamente, né? Até aquela gordurinha da carninha, do churrasco, da feijoada, em muitos momentos ela vai ser bem-vinda. O problema é sempre o excesso, né? E quando a gente se excede atualmente, comece a reparar na sua mesa, né? No café da manhã, no almoço, no jantar, no lanche da tarde, a quantidade de gordura que tem, a quantidade de carboidratos que tem. E a gente vai começar a perceber que existe um excesso de carboidratos. Tá? Quem são esses carboidratos? Tudo que vem de farinha, tudo que tem sabor doce, as batatas, todos os tipos de batatas e também as frutas. Só que nas frutas a gente tem os carboidratos, mas a gente tem também muita água, muita fibra, vitaminas, minerais, fitoquímicos, então elas não são assim tão vilãs quanto fornecedoras de carboidrato. Mas, de novo, a gente precisa de equilíbrio, né? O que mais, minha gente? Conte aí. Se deixar, eu fico falando aqui o resto da noite. A gente não vai fazer encontros longos, tá? No nosso Clube do Livro, a ideia é a gente trocar bastante informação aí através do WhatsApp e fazer os nossos encontros mais curtinhos. Diga, Karine, tá? O seu microfone, fala conosco. Não, hoje eu estou ouvindo aqui, absorvendo, mas entrei agorinha, que eu tive um previsto aqui, mas está maravilhoso, viu? Acompanhei no início lá no Instagram e está sendo bênção demais. Bom, então, Carito, ó, a gente começa lendo capítulo 1 e 2, tá? Essa semana. Ok. Depois eu vou colocar lá, tem aí no chat, as meninas já colocaram o link para entrar no grupo do WhatsApp, e aí lá no grupo do WhatsApp eu coloco a relação dos capítulos que a gente vai estar lendo ao longo do período e também o link para acessar o e-book, tá bom? O e-book não, o audiobook. Aí eu vou colocando esse audiobook aos poucos, para não sobrecarregar demais, tá bom? Ok. Mais alguma coisa, meninos? Meninas e meninos? Expectativas para esse Clube do Livro? O que vocês esperam que aconteça ao final dessas 6 semanas? A Laine falando, ó, fiquei todos os dias do retiro regado aos banquetes na pousada, mas voltei para a rotina na quarta, com o corpo pedindo exercícios. Incrível como o corpo se acostuma. É incrível mesmo, né? É muito fantástico. E essa coisa de como o corpo começa a pedir, né, Laine? Eu falo que não aconteceu nesse retiro, mas é comum acontecer na minha família no final de ano, né? Comidas de Natal, de Réveillon, muitas vezes eu sinto falta de vegetais. Meu corpo pede, pelo amor de Deus, uma saladinha. E eu tenho certeza que não sou só eu, né? Eu sei que isso é coisa de Nutri, mas como o corpo pede, né? É muito incrível. Leia, você quer falar de novo? Pode abrir aí seu microfone. Quero. Você estava perguntando que daqui, quando 6 terminar, semanas. Qual é a sua é, expectativa? é aprender muito com vocês aí e poder fazer o que vocês falarem aí, porque eu quero aprender, eu quero estar bem. Eu estou com 61 anos, eu quero chegar aos meus 80, 90 com muita saúde, em nome de Jesus. Leia, eu falo Alimentando que eu vou melhor, viver até os querendo. 120 fazendo barra na praça. Ah, é? É, que Então tá. nem os japonesinhos que vão para a praça lá, super saudáveis. Então, é cuidar mesmo, né? A gente tem que cuidar da gente. É E é cuidar. isso que E eu aí, quero, aprender para fazer as coisas certas. e nessa hora, o exercício faz toda a diferença, né? Então, quem ainda não se dispôs a se exercitar, precisa.
A Camila falando, ó, entender ao final como tudo está interligado, corpo, mente e espírito, e todos são importantes, estarem alinhados. É isso mesmo, a Laine falando, eu também estou igual a vocês, expectativa de aprender tudo para viver até os 120 anos. Aliás, meninos, o pastor Subirá, junto com esse livro, ele tem feito aí uma turnê pelo Brasil, e ele sempre apresenta um outro livro do pastor, que é doutor também, né, doutor Alden, que é até os 120 anos. Então, de repente, quem sabe, a gente não engata aí depois uma outra leitura e acompanha esse outro livro deles, né? Uma das coisas que me veio, quando eu comecei a pensar nesse clube do livro, e nesse tempo de 6 semanas, e, não me engano, foi Carita que comentou no nosso último encontro, é a questão de um preparo também para fazer jejum, né? Então, uma das questões que eu quero trabalhar com vocês ao longo desses nossos encontros é um pouquinho mais do que a ciência traz sobre jejum, né? Então, a forma de se iniciar um jejum, as funções e os benefícios que hoje já foram comprovados na ciência, na questão de se realizar um jejum, né? E quem sabe, aí no final do período, a gente não faz um jejum juntos, né? Afinal de contas, é algo que a gente pode ir trabalhando ao longo dessas 6 semanas. Existem diversas formas de fazer jejum, mas uma coisa, então, que eu já vou lançar para vocês, nesta semana, nessa nossa primeira semana, é de você começar a perceber, e até registrar mesmo, né? Qual é o intervalo no seu dia a dia que você consome alimentos? Você é daquela pessoa que acorda de manhã sem querer comer nada e acaba comendo porque existe uma pressão aí social para não sair de casa sem comer. Você é daquela pessoa que está beliscando ao longo do dia todo, em especial se ficou em casa, abre a geladeira 10.000 vezes para ver o que tem lá, vai buscar alguma coisa no armário. Comece a se observar, né? Como é que é a sua frequência de alimentação. E aí a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais nesses conceitos. Deixa eu colocar meu óculos, que tem mais comentário aqui, ó. A Andréia falando, ó, eu tinha desejo muito grande de poder ler esse livro, pois é um assunto que me interessa muito e para mim está sendo uma grande oportunidade que vou aproveitar muito. Obrigado por vocês do Ministério Life ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo num tempo tão desafiador como esse. Que bom, Andréia. Eu acho que a ideia é essa, né? É de estimular mesmo. Talvez, se fosse para você ler sozinha, como aconteceu comigo, talvez a gente procrastinasse um pouquinho mais, né? Para ter acesso a essas informações. Mas em grupo a gente se fortalece. Então, que aí, né, seja um estímulo também, até para a gente conversar sobre esse assunto em outros ambientes, não só aqui no nosso grupo, né, mas para compartilhar no ambiente de trabalho, né, algum lugar que você tem estudos, às vezes no próprio GDC, né, tem pessoas que não vão estar aqui, então que a gente possa estar derramando aí desses aprendizados e semeando essa sementinha, né, gente, do cuidado do corpo. A proposta de ter um clube do livro é trazer mais consciência, né? É trazer mais desse entendimento do quão é importante a gente ter essa saúde integral. E eu sei perfeitamente, né? Não é porque eu sou nutricionista que eu faço tudo certinho, pelo contrário. Eu acho que o Senhor só me trouxe para ser nutricionista porque ele precisava cuidar de muita coisa em mim, né? Então eu tenho um histórico de sobrepeso na juventude, na adolescência, de lutar e de brigar com a balança por muito tempo, né? Hoje eu trabalho com diabetes, então eu entendo um pouquinho mais de onde que vem essa dificuldade. Na adolescência eu tive síndrome do ovário policístico, que hoje eu sei
que é uma questão de ter já uma resistência insulínica no corpo estabelecida, isso atrapalha o ganho de peso, a redução do peso, né, se conseguir estabilizar. Então, ao longo das semanas, a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso, e falar de jejum tem uma relação muito direta com essa ação aí da insulina, desse hormônio tão importante no nosso corpo, mas que hoje está muito desequilibrado. Então, eu acho que a gente vai ter aí bastante coisa para discutir. E vocês estejam muito à vontade para questionar, para levantar dúvidas, né? Inclusive nessa área de alimentação, de nutrição, de interação, né? Dos exercícios com a alimentação. Qualquer coisa que você escutar, que você assistir na internet, que você suscitou qualquer dúvida, né? Eu vou estar aqui ao longo dessas 6 semanas, bem conectados com vocês e à disposição. Aquilo que eu não souber, eu vou pesquisar um pouco mais para te trazer informação mais embasada cientificamente. E a ideia é que nesse tempo, né, a gente esteja aí ampliando a nossa consciência com relação a esse cuidado integral. E eu espero que seja um tempo muito bom, né? Que a gente possa estar conectado aí. E eu creio que tudo aquilo que a gente está recebendo aqui não vai ficar só aqui, né? Eu acredito, esses dias a gente estava lá reunido na igreja e tinha os jovens, né? Lá junto com o pastor Marcelinho, reunidos jovens não, né? Os adolescentes. E a gente sabe que hoje em dia o desafio imenso para influenciar, né, a boa alimentação dessa geração. Então, que tudo isso que a gente estiver regando o nosso coração aqui, né, comece a transbordar para essa turminha que virá. E não só eles, né, para o cuidado de todos, mas de forma especial, que comece a ser algo natural no nosso dia a dia, né, esse cuidado com o corpo, com a alma e com o espírito. Então, contem comigo aí nesse tempo todo. Minha gente, acho que já dá para a gente ir encerrando, né? A gente já está aqui, ó, com 37 minutos do nosso encontro. Quero agradecer o prestígio de vocês, né? Eu sei que ao longo do tempo existe uma tendência do nosso grupo reduzir, diminuir, porque aparece uma série de compromissos que vão aparecendo por aí, né? Mas reservem esse tempinho, são só 6 semanas, elas passam muito rápido. Na verdade, já se foi o nosso primeiro encontro, a gente vai ter só mais 5 pela frente. Então, faça um esforço para estar aqui, né? Aproveite esse núcleo de pessoas reunidas no mesmo pensamento, compartilhe lá no grupo do WhatsApp todos os insights que você tiver nessa área e vamos fazer a coisa crescer, né? Fermentar de uma forma positiva para contagiar mais e mais pessoas. Então, coloque isso como uma prioridade nessas semanas, na sua rotina, né? A leitura, esse encontro, essa reflexão. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração aí aquilo que são as suas condutas, o seu olhar, né? Eu tenho certeza que ele vai revelar coisas especiais para a gente. E tenha a tranquilidade também de saber que aqui você pode compartilhar, que você não vai ser julgado, né? Muitas vezes as pessoas sentam ao meu lado quando vão se alimentar e indiretamente elas já se sentem julgadas, porque estão fazendo certo ou errado. Mas eu quero te dizer que o seu corpo é o seu maior termômetro e ele vai te sinalizar o que é certo ou o que é errado para você. A mesma coisa que eu faço não é o que você tem que fazer, ou que o outro irmão está fazendo é o que o seu corpo precisa. Cada um vai ter a sua medida certa, porque nós somos únicos. Então, não se sinta julgado, recriminado em momento algum, né? Se você está aqui, você tem interesse de aprender,
E eu estou aqui para compartilhar daquilo que eu já aprendi, mas eu sempre aprendo também, né? O Senhor sempre me traz coisas novas. Então, em momento algum, se sinta julgado, recriminado, acusado, porque a proposta aqui não é essa, né? É de crescimento junto, tá bom? Tenha liberdade para perguntar qualquer coisa, não existe pergunta boba. E quando você pergunta, você faz com que todos nós do grupo estejamos refletindo naquilo que você pensou. E às vezes você achava que era bobo, mas isso se desdobra em tantas reflexões fantásticas. Então, não nos prive daquilo que é o seu questionamento, porque com certeza, se você se abrir, isso pode se desdobrar em bênçãos fantásticas para todos nós. Tá bom? Mais alguma coisa, meninos, para esse tempo? A Gleice falando, ó, muito obrigado, Vivi, com certeza será um tempo precioso e desafiador. Deus te abençoe. Eu espero que os nossos desafios sejam compartilhados, né? E aí o jugo vai ficar mais leve. Um auxiliando o outro, a gente vai caminhando, tá bom? Gente linda, vamos encerrar por aqui então? Beijos para vocês, que Deus abençoe com uma noite de descanso. Talvez a gente volte a falar um pouquinho nisso também, né? A questão do descanso, do sono. Eu acho que sempre é algo para a gente priorizar. E esse sim, eu acho que é um grande desafio no meio cristão, que a gente tem tantas agendas, tantas tarefas, e essa semana mesmo que passou, programando aqui como é que ia acontecer o nosso Clube do Livro, eu mandei uma mensagem já mais tarde da noite e eu descobri que tinha mais gente junto comigo acordado tarde da noite. Então, que a gente também consiga regular aí essa nossa rotina de vida para ter mais e mais saúde a todo tempo. Beijo para vocês, ótima noite, bom descanso.